Você se lembra de como aprendeu a falar? Talvez não. Mas você estava no meio de pessoas, convivendo com pessoas que falavam a mesma língua que você deveria aprender. E dessa forma, com o passar do tempo, você consolidou, você se apropriou desta língua. Mas já para aprender a ler é totalmente diferente, não é assim que acontece. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou especialista em alfabetização e nesse vídeo eu vou te mostrar 3 pontos essenciais que realmente fazem uma criança aprender a ler. E olha, o terceiro ponto eu digo que é o primordial, então fique até o final para você saber que esse terceiro ponto, muitos professores ainda pecam, esta que é a palavra, pecam e ainda continuam repetindo e fazendo e praticando em sala de aula, e por isso então que nós não temos os avanços que deveríamos ter na alfabetização. Então o primeiro ponto essencial é não pensar que a criança aprende sozinha. Dá um estalo num determinado tempo e a criança ela vai aprender. Ou que à medida que ela vai crescendo, ela vai aprender a ler, porque é uma coisa tão natural que não é possível que uma criança, à medida que cresça, não aprenda a ler. Isso é uma mentira. A ciência explica para nós que isso de fato não acontece. Por que, Ana, que isso não acontece? Porque o nosso cérebro, a parte responsável pela leitura, ela sofreu uma adaptação. Nós não nascemos com essa parte pronta que faz a leitura. O nosso cérebro precisou se adaptar conforme a necessidade do ser humano diante de aprender a ler. Então, esta adaptação você precisa ensinar, treinar o seu cérebro e não deixar por conta da natureza que a criança vai aprender. Não. Então precisa ensinar. É um conteúdo, leitura é totalmente ensinável, não é nada natural. Então não posso deixar com que o tempo traga a leitura para uma criança, que isso não vai acontecer. Você vai esperar sentado e isso não vai acontecer de forma alguma. E o segundo ponto essencial que você precisa estar atento para que realmente a criança aprenda a ler é trabalhar a consciência fonológica. Você já ouviu falar da consciência fonológica? Você sabe o que é? Rapidamente eu vou te dizer aqui, mas no próximo vídeo eu me aprofundo mais nesse assunto. Então você deixa já nos comentários que você quer saber mais sobre a consciência fonológica. Eu só escreva consciência fonológica e eu trago no próximo vídeo de uma maneira mais profunda. Trabalhar a consciência fonológica, o próprio nome diz, a criança precisa ter consciência, ela precisa entender o som fonológico, vem de som. Então a criança precisa entender o som das palavras. É extremamente a essência da consciência fonológica é isso, trabalhar as partes orais, o som da palavra, saber quais palavras começam de forma igual, quais palavras terminam também da mesma forma, que nós podemos contar os pedaços das palavras que nós falamos. Por exemplo, tomate, eu abro 3 vezes a boca para falar tomate. Então, essas formas de apreendermos o som, trabalharmos o som, isso é fundamental para a criança que vai aprender a ler. Tem esse pré-requisito. Antes de ter a leitura realmente sistematizada, é fundamental, porque você já está preparando o seu cérebro. Porque o que é ler? Ler é transformar a parte escrita em som. Então eu preciso saber ter consciência desses sons, dessa forma como eu disse. E o terceiro ponto essencial que eu disse que muitos professores pecam é entender que eu posso partir da leitura a partir da palavra inteira. Então você mostra lá tomate e quer que a criança já leia tomate, já se dê conta de todos os sons que estão ali de uma vez só. Isso não vai acontecer, porque isso vai contra
o processo cerebral. E mais uma vez entra a ciência. Isso é comprovado cientificamente que o nosso cérebro, ele não dá conta de entender a palavra inteira. Quando nós somos já leitores fluentes, já somos bem treinados, dá a impressão de que nós lemos a palavra global, de uma forma do todo, de uma forma inteira. Mas não, o nosso cérebro, ele lê pedacinho por pedacinho, ele é tão rápido que dá a impressão sim, de que nós estamos lendo a palavra de uma vez só. Mas não, ele é parte por parte, e é assim que a criança também deve aprender, da menor parte da palavra, que aí vem a ser o fonema e o grafema, que é a letra, e o som correspondente. Então nós partimos da letra e do seu som correspondente, para depois nós formarmos sílabas e depois nós formarmos a palavra. É assim que o cérebro aprende. E se o professor não tiver esse conhecimento, ele vai causar atraso e, por que não dizer, o fracasso de muitas crianças na sala de aula em relação à leitura. Toda criança pode aprender a ler, desde que seja ensinada da forma correta. E se esse vídeo gerou valor para você, agregou em algum sentido, deixa então o seu like e já se inscreva no canal para você saber mais ainda de como a criança aprende a ler. Até mais!